Mateus 24, versículo 12 e 13. Que fala assim: E por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é iniquidade? Traduzida da palavra grega anomia, significa legalidade, violação da lei, maldade, injustiça. Então, em geral, é o pecado. Se não guardarmos os mandamentos de Jesus, se a gente viver em desobediência, o amor esfria. E é interessante porque hoje em dia a gente vê muito igual um dos sinais é que terá muita gente ensinando engano. E é muito, muito perigoso isso porque, um exemplo, se a pessoa, ela, até por falta de conhecimento, ela ensina só que Deus, ele é amor. Que Deus, ele é amor e não importa o que você fazer, ele vai te amar e ele sempre vai te amar. É verdade, só porque Deus nos ama não significa que a gente vai ter a presença dele dentro da gente. Não significa que a gente vai viver em santidade, não significa até mesmo que a gente vai pro céu, porque Deus, ele amou o mundo. Ele amou todos os pecadores. Então, é uma forma de pregar muito perigosa, porque as pessoas que estão ouvindo, elas podem entender, tipo assim, Deus me ama, então eu posso viver da maneira que eu quero. Só que não é bem assim. Porque se você viver da maneira que você quer, você não vai ter o Espírito Santo dentro de você. E se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você não tem o amor. Porque o amor, não sei se vocês lembram quando eu estava passando para vocês os frutos do Espírito Santo, o amor, ele é um fruto do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus morando em você. Então, se você não está buscando ele, não está buscando viver de uma forma que obedece os mandamentos, que agrada a Deus, como que a gente vai ter o amor? O amor vai se esfriar. Então, por praticar o pecado, para as pessoas não terem um entendimento de uma vida santa, o amor de muito nos finais do tempo vai se esfriar. E Deus fala tanto nesses sinais do tempo para a gente ter cuidado para que a gente não seja enganado, que se fosse possível, até os dele, os escolhidos, seriam perdidos, não seriam salvos. Então, no mundo de hoje, a falta de desejo na vida dos crentes de se transformar à imagem de Cristo e de andar em santidade e justiça, de acordo com a palavra de Deus, faz com que o amor de muitos se esfrie. E quando olhamos para a palavra e olhamos para o que Deus quer dizer com amor, podemos concluir que nos afastamos. Tipo, se a gente começar a ler a palavra e aí a gente vê que tudo que Deus, ele fala na palavra dele pra gente poder obedecer, se você me ama, então obedece os meus mandamentos, isso é porque ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer ter a gente juntinho, não é porque ele simplesmente quer proibir a gente de fazer as coisas. Ele ama a gente de uma maneira tão grande que ele quer manter esse relacionamento bem unido, bem íntimo. E como ele é um Deus santo, a gente precisa pedir perdão dos pecados, se lavar no sangue dele, para que a gente possa ser purificado e ter essa intimidade ainda mais profunda. Aí tem um versículo que eu quero ler com vocês, que está em Isaías 59, que Deus fala assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Então, não é que Deus, ele simplesmente não quer ouvir a pessoa, não quer ter intimidade com a pessoa, é porque os pecados das pessoas não confessadas, as pessoas que não querem largar o pecado e viver uma vida em santidade, em busca de Deus, elas estão meio que cobertas, porque Deus, ele é santo, então ele precisa que a gente seja lavado para poder estar dentro da gente, para que a gente possa ter esse relacionamento livre com ele. Ele já pagou o preço para isso, só cabe a nós a querer, carregar a nossa cruz e seguir após a ele. Aí ele fala assim, em outro versículo, em João 14,
que eu escrevi aqui? João 14, 15. Fala assim: se você me ama, então guarda os meus mandamentos. Jesus falando. Como filhos de Deus, devemos agradar a Deus, em vez de agradar a nós mesmos ou as pessoas. Mas por que tantas vezes fazemos o nosso melhor para agradar as pessoas e conquistar pessoas para nós mesmos e sermos aceitos por ela? Porque temos medo de rejeição, perdê-los ou seja, a gente tem mais medo em perder a aceitação das pessoas, sendo que a gente tem que ter mais, a nossa preocupação maior tem que ser em ter a aceitação de Deus, né? Porque ele que tem que, o primeiro maior mandamento que ele deixou, ou seja, que cobre todas as leis do Antigo Testamento, ou seja, se você obedecer esse mandamento, você tá bem, você tá cobrindo todas as outras leis, que é amar a Deus acima de tudo, de todo o seu entendimento, pensamento, de todo o seu coração, de toda a sua força, ou seja, ele tem que ser a prioridade para você, o que ele pensa sobre você tem que ser a sua maior preocupação, tipo, o que Deus pensa sobre mim. E isso, essa dedicação toda, se a gente acertar esse primeiro mandamento, todos os restos é automático. A gente vai carregar, a gente vai cobrir, a gente vai conseguir simplesmente obedecer todos os outros a partir desse, porque você vai se mover nele, na intimidade com ele, em agradar a ele, tudo isso vai fluir a partir do amor, amar a ele acima de tudo. E aí, o próximo como a ti mesmo. Se não obedecemos e guardarmos os seus mandamentos, andaremos em iniquidade e pecado, e assim que o amor de muitos esfria. Aí tá. Uma outra analogia que eu quero dar para vocês é assim. Antigamente, os sacerdotes, eles tinham um altar, né? Tinha o templo de Deus. Aí eles precisavam fazer... Deus, ele mandava fogo do céu queimar o altar. Só que os sacerdotes, eles tinham que jogar lenha todo dia para manter o fogo aceso continuamente, não podia apagar, porque era o fogo que descia diretamente do céu. E se eles deixassem de colocar a lenha ali no fogo, ele ia acabar a chama. E hoje, quem é o altar de Deus? Somos nós. E Deus, ele acende o fogo no nosso coração. Quando a gente vem para ele, quando a gente tem intimidade com ele, a gente tem aquele fogo, aquela vontade de aprender mais dele, de buscar ele. Só que, quando ele acende o fogo, é o nosso dever de manter jogando lenha todo dia, para o fogo não se apagar. Isso vai manter o Espírito Santo vivo dentro da gente. Isso vai manter os frutos do Espírito fluindo. Isso vai manter a conexão, a unidade com o Espírito Santo de Deus. Aí a gente vai andar em amor, a gente vai andar em paz, todos os frutos do Espírito Santo. Alegria, tudo isso, porque a gente vai manter essa chama acesa, o Espírito vivo dentro da gente. Só que se a gente não fizer nessa parte de ler a Bíblia, de buscar, de adorar, todo dia um pouquinho, pelo menos, vai esfriar. E depois que esfria, a gente vai ficar triste, ansioso, não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai fluir nos frutos do Espírito Santo, não vai andar em amor. E isso tudo a gente começa a viver na carne, não no Espírito. E isso é o que está acontecendo muito, porque as pessoas estão pregando só que Deus aceita tudo, que Deus é amor e que a gente não tem que fazer a nossa parte. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Olha, fala assim, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João 1, versículo 8 e 9. Fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre indo para ele, fazendo, né? Buscando ser melhor, se arrependendo, deixar de lado o que não agrada a ele, confessarmos, reconhecer que a gente tem que fazer a nossa parte. Aí fala assim, João 14, 21. Olha que lindo que Jesus fala. Jesus diz:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí fala assim, João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O amor é o fruto do Espírito Santo, o amor não é um fruto da carne. Portanto, se permanecermos carnais e andarmos segundo as nossas vontades, o amor de Deus não estará presente em nossas vidas, e o amor de muito esfriará. Que possamos estar dedicados e atentos para manter nosso amor e nossa chama acesa. Amém?